Bom, pessoal, vamos retomar aqui então nosso estudo de direito constitucional, tá? Eu vou repetir algumas coisas que foram faladas ontem, só para a gente retomar, lembrando que ninguém precisa ficar desesperado com relação ao conteúdo, achando que é muita coisa, que é muito difícil, porque tudo vai se repetindo. Pode ser que alguma coisa que você não tenha entendido ou não tenha fixado também na sua cabeça agora, mais para frente a gente aborde novamente e aí aquilo faça mais sentido para você, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar novamente das coisas que eu falei no outro vídeo, tá? Só pra gente ir indo bem devagarzinho nessa parte inicial do estudo. Então vamos lá. Com relação ao constitucionalismo, a gente tem a nota introdutória, que diz, primeiro, que o constitucionalismo, esse termo, ele é de difícil conceituação, né? O que exatamente a gente fala quando a gente está falando de constitucionalismo? Então, assim, as teorias em geral que têm relação com o constitucionalismo são teorias que falam sobre algumas coisas como a limitação do poder. Tá? Então, a gente pode dizer, quando a gente está estudando constitucionalismo, a gente está estudando aquelas normas que limitam o poder dos estados, dos governantes. Quando a gente fala também que a gente está estudando constitucionalismo, a gente pode falar que a gente está se referindo às cartas constitucionais escritas. Né? Então, quando você começa a estudar, por exemplo, direito comparado, estudar as cartas escritas de diferentes países, estudar como que elas funcionam, né? Por que a gente tem uma carta constitucional, como que a Constituição deve ser escrita, quais são os parâmetros, né, de interpretação. Então a gente também está falando de constitucionalismo. Também quando a gente fala assim, do estudo dos propósitos e da função e objetivos das constituições, então quando a gente para pensar, igual a gente falou, né, uma das funções é a limitação do poder. Então quando a gente começa a estudar assim, para que servem as constituições, né, quais são os objetivos dos estados, por que os estados assumem uma constituição para garantir a realização daqueles objetivos. Então em tudo isso a gente está falando de um estudo que se refere ao constitucionalismo. E por fim, também a gente pode se referir ao constitucionalismo como sendo o estudo da evolução histórico-constitucional, de determinado estado. Então, por exemplo, se a gente for falar do Brasil, né, a história das constituições que teve no Brasil, das emendas constitucionais, nos Estados Unidos também, a Constituição americana com as respectivas emendas. Então, a gente está falando também de constitucionalismo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito preliminar do constitucionalismo, né, que a gente percebe que ele tem algumas características que são comuns ao constitucionalismo, né, ao direito constitucional. Então, quando a gente fala de uma Constituição, geralmente ela vai apresentar algumas características em comum. Né? A gente tem constituições diversas em diferentes países no mundo e em diferentes momentos no mundo também. Então a gente pode ter constituições com um aspecto diferente, dependendo do lugar e do tempo em que ela aparece, mas algumas características são comuns a praticamente todas elas. Né? Não dá pra gente dizer que seja 100%, sempre tem aquelas exceções, mas tem algumas características comuns. Quais são elas? A limitação do poder. Então, como nós falamos, a Constituição ela vem para ser uma norma que está acima do governante e até mesmo acima das leis. Então, ela está ali para limitar o poder, para que um rei, por exemplo, um presidente, ou mesmo um parlamento, uma Câmara Legislativa, não possa fazer tudo o que quer. Então, é para limitar o poder. Também para funcionar como garantia de direitos individuais. O que isso quer dizer? As pessoas elas têm determinados direitos, como, por exemplo, o direito à própria vida, direito à liberdade, direito de locomoção, direito de participação política, né, que é a democracia. Então, o constitucionalismo e as constituições, elas vêm para garantir esse tipo de direito, que também acaba sendo uma forma de limitação do poder do soberano. Né? Então, quando você fala que uma pessoa tem direito à vida, significa que o soberano não pode ir lá e matar aquela pessoa. Se a pessoa tem direito à liberdade, o soberano não pode ir lá e prender arbitrariamente aquela pessoa, né, sem justificativa. Se a pessoa tem direito à participação política, então ninguém pode impedir que aquela pessoa vote, que aquela pessoa seja votada sem uma devida justificativa também. Então, daí a garantia de direitos individuais. Só que dentro dessa, além de limitar o poder do soberano, garantir direitos, o constitucionalismo ele também veio incorporado numa determinada ideologia, principalmente a ideologia liberal. Então, já que a gente está falando de liberdades,
a ideologia que trouxe essa noção, essa preocupação com as liberdades foi a ideologia liberal, burguesa, né? Em oposição, os burgueses eram aquele pessoal, os comerciantes, que começaram a enriquecer e se opunham tanto à monarquia quanto à nobreza, né? Que tinham já as classes. Então, essa característica de diminuir o poder dos monarcas, da nobreza, diminuir a intervenção deles nas liberdades de comércio, nas liberdades econômicas, também era uma característica. Então, o constitucionalismo ele veio imbuído de um caráter ideológico liberal também. Tá? Outra coisa que geralmente a gente vê nesse movimento constitucional é a ideia de legitimação da autoridade, que é aquela ideia de que o poder, né, a autoridade, ela tem que vir de uma fonte legítima. Diferente do que a gente tinha antes nos regimes absolutistas, em que a pessoa detinha o poder pelo poder e dane-se o resto. Não. Agora, o poder tem que ter uma justificativa, seja uma justificativa espiritual, moral, ética, mas ela tem que provir de alguma fonte. Então, por que aquela pessoa tem a autoridade? A autoridade ela não é imposta. Ele não tem a autoridade simplesmente pelo uso da força. Ele tem aquela autoridade devido a um motivo justo, legítimo dele possuir aquela autoridade. E além disso, também a gente pode falar de uma face jurídica e uma face sociológica do constitucionalismo. Né? Quando a gente fala da face jurídica, a gente está falando do próprio código jurídico e que esse código vai submeter esses governantes, já que a gente está falando de limitação do poder dos governantes. Então, você tem, por exemplo, ali a Constituição, com todos aqueles artigos, e se aquilo for descumprido em algum momento, você pode levar aquilo à justiça. Então, né, esse encadeamento jurídico constitui a face jurídica do constitucionalismo, enquanto que a face sociológica, quando a gente começa a olhar para a sociedade e ver quais são aqueles movimentos, aquelas forças que ocorrem no seio da sociedade para fazer com que esse movimento venha à tona. Então, seja a insatisfação popular, os tipos de pressão que as pessoas fizeram, as teorias, os movimentos que foram se constituindo para conseguir levar para frente essa medida de limitação do poder dos governantes e, consequentemente, iniciar o constitucionalismo. Tá? Então, quais são as características do constitucionalismo? Como nós já falamos, a gente falou de algumas características comuns. Então vamos ver aqui mais algumas coisas que geralmente têm relação. Então, soberania popular, a ideia de que o poder emana do povo, então você não tem mais aquela ideia da soberania do governante, do monarca. Ele não pode, que antigamente, né, antes você tinha a ideia do governo autocrático, né, o poder era dele, partia dele, era o alto poder. Agora não, o poder passa a emanar do povo, inclusive na nossa Constituição tem escrito isso, né, todo poder emana do povo. Também a ideia da supremacia da Constituição. O que isso quer dizer? Que a Constituição está acima de tudo. Não tem nada acima dela. Então todos têm que respeitá-la. Não interessa se você é rei, se você é presidente, se você é senador, se você é o que for. A Constituição vai estar acima de você e você tem que respeitá-la. Também a ideia de sistema democrático e governo representativo. Então, se todo o poder emana do povo, né, a gente logo tem um sistema democrático. E como que a democracia ela se opera, né? Como que ela acontece de verdade? Você precisa que aquele poder que pertence ao povo, ele aconteça, ele seja efetivado de alguma forma. E aí, para isso, a gente precisa do governo representativo. Como a nossa população é muito grande, nós não conseguimos ter uma democracia direta, ou seja, não tem como toda a população ir lá votar os projetos de lei e votar a Constituição. Então, a gente tem um governo representativo. A gente elege pessoas que nos representam no governo e essas pessoas votam, essas pessoas defendem as leis, defendem ideias em nosso nome. Então é uma delegação que nós damos, né? Nós outorgamos quase que uma procuração aos nossos representantes políticos para que eles possam falar em nosso nome. Além disso, outra característica que se observa, a ideia de governo limitado, né? Com separação de poderes. Então, mais uma vez, aquela ideia de limitação do poder dos governantes, e inclusive com uma definição de até onde o poder de cada um pode ir. E por isso também, já que a gente fala de até onde o poder de cada um pode ir, a gente precisa ter uma separação de poderes. Então ninguém, nenhum órgão, nenhuma pessoa pode tudo. Cada um vai ser responsável por uma fração do poder. E aí esse poder, esse governo vai ser limitado
e vai ser observada a separação entre o que é próprio de um poder e o que é próprio de outro. Tá? Além disso, faz parte do constitucionalismo também a existência de direitos que são respeitados e assegurados pelo governo. Então, das duas formas, o governo ele tem que respeitar os seus direitos, como nós falamos, né, os direitos civis, por exemplo, o direito à vida, liberdade, propriedade, também direito de representação política, então o direito de votar e ser votado. Então, o Estado tem que respeitar isso, ele não pode chegar e desrespeitar e tomar uma propriedade sua, ou te levar preso, ou te impedir de participar de uma eleição. E da mesma forma que o Estado não pode, o governo não pode desrespeitar o seu direito, ele tem que ter mecanismos também para proteger esse seu direito. Então, vão existir órgãos dentro do Estado constitucional que terão a função de defender os direitos dos seus cidadãos, tá? do povo. E para que isso tudo aconteça, tem um último item que se faz presente também no constitucionalismo, que é a fiscalização e imposição do respeito à Constituição. Então, o que acontece? Tem que ter órgãos de fiscalização para observar se aquilo que a Constituição manda está sendo cumprido. E, mais do que isso ainda, ter órgãos que imponham sanções. Então, é isso que vai garantir a eficácia daquele mandamento constitucional. Né? Não adianta nada você ter a Constituição mandando, mas se alguém desrespeita, fica por isso mesmo. Então, na verdade, não pode ser assim. Tem que ter a previsão de sanções. Se for desrespeitada a Constituição, o que acontece? Uma das coisas, nulidade dos atos que contrariem a Constituição. Então, aquilo que aconteceu contrário à Constituição, a partir do momento que seja apontada essa contrariedade, essa inconstitucionalidade, esse ato ele é nulo, é juridicamente inexistente. Não, como se não tivesse acontecido, deixa de produzir efeitos. Outra possibilidade, a revogação. Então, mesma coisa, uma lei que foi inconstitucional, você pode revogar, falar, olha, agora essa lei não vale mais porque ela é inconstitucional. E existe mesmo até a possibilidade de responsabilização pessoal. Então, se você tem um governante desrespeitando a Constituição, ele pode ser responsabilizado pessoalmente. Então, isso tudo são exemplos de sanções que podem acontecer para garantir a eficácia dos mandamentos constitucionais. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho, eu sei que a gente já falou disso no outro vídeo, estou só fazendo essa revisão rapidinha. Vamos falar um pouquinho da história do constitucionalismo, primeiro nos reportando a antiguidade, que embora a gente não possa falar que existia o constitucionalismo como nós o entendemos hoje, a gente pode dizer que existiam alguns elementos que são aqueles elementos mais ou menos constitucionais já presentes antes de Cristo, lá em tempos bastante antigos. Então, por exemplo, entre os hebreus, a ideia da lei do Senhor. Então, o governante ele não era absoluto, ele tinha uma lei acima dele que era essa lei divina, lei do Senhor, que ele deveria observar. Na Grécia Antiga também, na época das cidades-estados, a gente também tinha, por exemplo, a democracia direta, inclusive é o único exemplo que a gente tem na história de uma democracia direta, porque cidades-estados, como Atenas, Esparta, elas eram cidades muito pequenas, tinha uma população pequena, então era possível que a população participasse efetivamente, diretamente nas decisões do governo. Então você conseguia reunir a população toda para votar uma lei, por exemplo, né, para tomar uma decisão em conjunto, coisa que a gente não tem como fazer hoje por uma impossibilidade técnica. A gente não consegue aqui no Brasil, por exemplo, milhões de habitantes, a gente não consegue reunir toda a população para votar toda vez que um projeto de lei precisa ser votado. Senão ninguém ia fazer mais nada da vida, já que tem coisas para serem votadas todo dia. Então a gente não ia conseguir juntar toda essa população. Além disso, na Grécia, acontecia o sorteio de cargos. Cada pessoa era sorteada para um cargo público e ela exercia aquele cargo por um determinado tempo, até que era promovida uma troca com um novo sorteio. Então, essa divisão de cargos públicos já denotava, de certa forma, uma separação de poderes do Estado. Tá? Posteriormente, chegando na Idade Média, foi um período em que esses avanços mais democráticos de períodos anteriores, ele caiu. E aí, na Idade Média, teve o predomínio de
regimes autoritários, absolutistas. Mas, apesar disso, na Idade Média surgiu a primeira Magna Carta em 1215 na Inglaterra, já tentando prever alguns direitos fundamentais e limitar, de certa forma, o poder do Estado. Aí agora vamos dar um salto um pouquinho para frente, chegando no século XVII. Na Inglaterra também teve a ideia do surgimento da Constituição mista. O que era isso? Como a sociedade era formada por diferentes classes, essa ideia de Constituição mista era que todas essas classes da sociedade elas participassem dessa Constituição. E aí, por meio disso, se esperava um equilíbrio, tendo a representação das diferentes classes do Estado. Além disso, veio também a ideia de separação dos poderes com aquilo que nós já falamos anteriormente, a ideia do Rule of Law. O que é isso? O Rule of Law nada mais é do que, a gente poderia traduzir como domínio da lei, ou governo da lei, império da lei. Significa o quê? Que a lei que determinava tudo. Tudo tinha que seguir a lei. Então a gente passava a ter a seguinte distinção. Por um lado, o legislativo, que emanava do povo. Então, quando o legislativo criava leis, era como se aquelas leis fossem de origem do povo. E elas tinham que ser aplicadas mecanicamente, precisamente, da forma como elas haviam sido propostas. E quem aplicava essa lei, aí era o executivo. Então tinha essa separação entre o legislativo, que era de onde surgiam as leis, e o executivo, que era quem aplicava essas leis. Então o executivo não era o rei, nós estamos falando do rei quando a gente fala do executivo nessa época, ele não tinha o papel do executivo que a gente tem hoje, porque ele englobava também a função jurisdicional. Então a aplicação da lei, no sentido jurídico da coisa, também cabia ao rei, e ele tinha que aplicar fielmente a lei conforme ela estava ali. Então é Rule of Law, ele tinha que seguir certinho o que estava na lei. Mas apesar desses avanços que aconteceram principalmente na Inglaterra, primeiramente na Inglaterra, a Inglaterra não chegou a criar uma Constituição escrita, prevalecendo lá a ideia da tradição, dos costumes. Isso vale até hoje. Essa ideia da Constituição escrita, ela foi surgir um pouquinho mais tarde, no século XVIII, primeiramente com a Constituição Americana, de 1787. E o que aconteceu? Os Estados Unidos, eles eram uma colônia britânica, eram aquelas 13 colônias, e teve a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Quando eles se tornaram independentes, eles viram a necessidade de se juntar, essas colônias viram a necessidade de se juntar e criar uma regra que valesse para todas elas. E aí surgiu a primeira Constituição escrita. Só que isso foi feito no modelo federativo, ou federalista. O que acontece? O que significa esse modelo federalista? Significa que cada uma daquelas colônias, elas se tornavam um estado com autonomia. Não era um estado independente, mas um estado autônomo, com grande liberdade, grande autonomia para decidir sobre suas questões internas. Mas eles se associavam com um vínculo indissolúvel, a característica do federalismo é esse vínculo indissolúvel, e aí formavam uma união, que era uma entidade que estava acima deles ali, e nessa entidade que iria vigorar essa Constituição americana. Então foi a primeira Constituição moderna escrita que a gente teve. Logo depois veio a Constituição Francesa, em 1789, com a Revolução Francesa, que também derrubou a monarquia lá na França. Então tem algumas características comuns que a gente percebe entre os Estados Unidos e a França nesse surgimento das Constituições escritas. Primeiro, a ideia de universalização dos direitos individuais e limitações ao soberano, então, que a gente sempre tem repetido. Garantia dos direitos individuais, das liberdades individuais e limitação ao poder do soberano, dos governantes. Divisão dos poderes, de forma que nenhum poder pudesse concentrar uma quantidade muito grande de poder.
Então tinha que ficar as funções do Estado e os poderes estatais, eles ficavam divididos entre os entes que compunham o Estado. A ideia de soberania nacional e não mais soberania do monarca antes, né? A ideia de soberania, ela estava muito ligada à própria pessoa do monarca, e agora deixa de ser isso, soberania passa a ser da nação, soberania nacional, soberania do país, né? Do Estado, daquela população, do povo. E a ideia de igualdade, né? A ideia de que todos os membros daquele Estado, eles são iguais entre si. Então, como é que foi? Vamos lá agora analisar um pouquinho, a gente falou um pouquinho desse retrospecto histórico, vamos falar agora um pouquinho olhando mais detidamente para a parte do conteúdo mesmo das constituições. Então, a gente teve essa instauração do Rule of Law. Na França, mesmo tendo surgido uma constituição, era assim que se processava, mesmo depois da Revolução Francesa. Então, entendia-se, como a gente falou, que as leis elas provinham do povo, soberania do povo, o povo, como ele que seria regido pelas leis, ele tinha o direito de ele determinar essas leis pelas quais ele seria regido. Então as leis eram a expressão do povo. A forma de governo, ela era representativa, então era uma democracia indireta, como a gente falou. Não tinha possibilidade de fazer uma representação direta, uma democracia direta da população toda ir lá e se fazer representar no governo. Então era preciso eleger representantes dos componentes dessa população, representantes do povo, então, democracia indireta. Além disso, a ideia de fonte de direito, e esse nome fonte, o que é uma fonte? Quando a gente pensa em fonte de água, por exemplo, né? É aquele lugar onde a água estava escondida ali embaixo da terra, de repente ela vem para fora e ela se externaliza e passa a ficar acessível. Então essa nomenclatura de fonte de direito, e as leis eram entendidas como fonte do direito, ela traz consigo essa ideia de que as leis elas não são criadas. É como se as leis elas já estivessem ali escondidas, igual a água está escondida embaixo da terra, e cabe ao legislador, por meio da razão, simplesmente perceber, captar aquela lei, que já seria uma coisa natural, por isso a gente fala que tem uma origem justnaturalista, como se as leis elas já estivessem na natureza, fossem dados que cabe ao nosso uso da razão perceber a existência dessas leis e aí transcrevê-las num código escrito, que seria, né, a legislação. Essa a vantagem também de ter um código escrito era a ideia de você ter uma segurança jurídica, né, unificar, porque enquanto não tinha isso, você não organizava as leis por escrito, a coisa ficava muito dispersa. Então, não dava, até mesmo para as pessoas terem acesso àquilo, né, poderem olhar o que está escrito, entenderem e saberem o que é o certo, o que é o errado. Para isso é importante você ter um código escrito e um código unificado, que vale para todo mundo, né? Você sabe que aquilo vai valer em qualquer lugar que você estivesse. Então daí veio essa importância de se criar um código escrito. E a outra coisa que nós estávamos falando do Rule of Law, que é o domínio das leis, é a ideia de aplicação mecânica das leis. Então, Montesquieu até tem uma frase que ele fala assim, que o juiz nada mais é do que a boca que pronuncia a sentença. Então a ideia é o quê? Você tem a lei, ela tem que ser aplicada ao pé da letra, né? Aquela aplicação seca. Não cabe ao juiz alterar nada, interpretar nada. Se o juiz precisasse interpretar alguma coisa, se ele tivesse dúvida com alguma coisa, ele deveria se reportar ao legislativo, e era o legislativo que ia esclarecer qual era a interpretação daquilo. Então, o juiz nada mais é do que só uma boca que pronuncia a sentença, tá? Nas palavras de Montesquieu. Só que o que acontece? Esse modelo de soberania das leis, ele também entrou em colapso. Por quê? Se você coloca também as leis como sendo fonte suprema de todo direito, aquele mesmo poder absoluto que antes o monarca tinha, agora o parlamento passa a ter. Porque se tudo que vale porque está na lei, então quem comanda a lei comanda tudo. Certo? Concorda comigo? Que se você tem o poder de criar leis,
você pode criar leis sobre qualquer coisa, então seu poder é ilimitado. Então isso também virou um problema, porque começaram a proliferar leis. Os legisladores, os parlamentares, eles passavam a regular tudo, tinha uma lei pra cacete, criava-se lei para tudo, leis confusas, caóticas, uma quantidade enorme de lei, e aí até falam que existe uma questão, né, uma dicotomia entre a hiperlegalidade, ou seja, o exagero de leis, e a hipolegalidade, que é o seguinte: você tem um monte de lei, mas ninguém consegue entender nada, tudo confuso, tudo disperso, ninguém consegue cumprir as leis. Então, ao mesmo tempo que você tem uma hiperlegalidade, um excesso de leis, tem uma hipolegalidade, porque aquela lei não é cumprida. Então a lei, ela perde o respeito, né? Ninguém segue a lei. Isso, às vezes a gente vê alguma coisa aqui assim no Brasil, né? Tem leis que, como o pessoal fala, a lei não pega. Às vezes cria uma lei muito absurda, a população não segue, e não tem meios também de impor, de fiscalizar, e a lei acaba sendo só um papel que não serve para nada. Tá? Então não adianta nada você ter um monte de lei se essas leis não fazem sentido, se essas leis não têm como ser colocadas em prática. Tá? Então o que acontece? Desse abuso, percebeu-se, né, com esse abuso, percebeu-se a necessidade de parâmetros para a legislação. Não dava mais para a gente dizer que a legislação está no topo, que ela é soberana, que a legislação pode tudo, porque senão virava essa bagunça. Então precisava ter algum parâmetro acima das leis. Tem que ser, a gente pode criar as leis, mas essas leis elas têm que seguir um limite, tem que estar dentro de um limite ali para a gente não fazer bobagem. Então essa ideia de se criar essas diretrizes, essas orientações acima das leis, foi a ideia da Constituição, né? A ideia de primazia da Constituição sobre as leis. Então, a ideia era, você tinha né, você teria um regimento, uma norma estaria acima de tudo. Por exemplo, você não pode, você tem que respeitar a vida. Então, quando você vai criar uma lei, não se pode criar lei que vá contra a vida, né? Então, essa ideia de que existia uma lei suprema, uma norma suprema, que é a Constituição. Isso não foi uma novidade tão difícil de ser aceita pelas pessoas, porque já existia. Por exemplo, nos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos era colônia, ele tinha as leis americanas, as leis das colônias, elas tinham que obedecer às leis da metrópole. Então já tinha a ideia de que existia uma hierarquia. Existiam as leis da metrópole, as leis lá do Reino Unido, da Inglaterra. Então as leis das colônias, elas tinham que ser de acordo com aquelas leis. Então simplesmente se substituiu. Em vez de você ter acima as leis da metrópole, passou a ter acima a Constituição. Nesse sentido, a Constituição ela é entendida como a norma das normas, né? A norma que as normas têm que seguir. Tá? Então, e para que isso aconteça, então será que a gente não cai no mesmo problema? Se o fato de a gente ter as leis acima de tudo gerou um problema, porque aí quem detinha o controle sobre as leis podia fazer o que quisesse. Agora, quem tiver o controle da Constituição, será que não vai poder fazer a mesma coisa? Então, para resolver isso, é necessário que a Constituição ela tenha um patamar diferenciado em relação às leis. Ou seja, primeiro, você tem que ter uma justiça constitucional, um órgão responsável por olhar para aquela Constituição, para aquelas diretrizes e ver se elas estão sendo cumpridas. E aí vem a ideia dessa justiça constitucional. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o STF, mas todos os tribunais, na verdade, eles podem exercer a função de controle de constitucionalidade, sendo que a Suprema Corte é a última instância, né? É o guardião da Constituição. E outra característica que faz também com que a Constituição seja superior é a ideia, o conceito de rigidez. O que é rigidez? Significa que para você alterar alguma coisa na Constituição, tem que ser mais difícil do que alterar as leis. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, enquanto que no rito ordinário, para você criar uma lei, você pode ter iniciativa dos deputados, aí depois aquilo lá vai para a aprovação no Senado, depois vai para a sanção pelo presidente. No caso da Constituição, de emendas constitucionais, já é bem mais difícil. Você tem que ter 2/3 de aprovação em 2 turnos, nas 2 casas.
Então, assim, é mais difícil. Para que serve isso? Isso serve para que, se eventualmente você tiver uma mudança nos rumos políticos, isso não significa que a Constituição ela vai ficar mudando assim, aleatoriamente conforme as coisas vão acontecendo, não. Então, se você hoje tem um governo de esquerda que segue uma diretriz, aí amanhã entra de direita, ele não pode simplesmente revogar tudo que o anterior tinha feito, porque alguns princípios ele tem que seguir. E para mudar esses princípios é difícil, ou pelo menos espera-se que seja difícil, né? Isso é uma coisa depois que, bem lá para frente no estudo, até a gente vai comentar, que assim, não é tão desejável esse excesso de mudanças fortuitas na Constituição. Né? Não é desejável que a Constituição fique mudando o tempo todo por bobeira. Então é bacana a gente ter uma Constituição, não precisa ser totalmente imutável, que seria o caso de super rigidez, aquela Constituição que não admite nenhuma alteração, mas uma Constituição que, para ser alterada, exija procedimentos mais difíceis. Abrindo um parêntese para falar do caso brasileiro, a nossa Constituição ela tem uma mescla de super rigidez, ou seja, tem algumas cláusulas que não podem ser alteradas em hipótese alguma, que são as cláusulas pétreas, né? São aquelas cláusulas que tratam de direitos humanos, por exemplo, e jamais podem ser alteradas no sentido de diminuir o seu alcance. Pode ser alterada no sentido de proteger mais. Então, se você quer incluir um direito, se você quer aumentar a proteção, você pode. Mas você não pode nunca suprimir uma proteção. Então, elas são cláusulas pétreas, são inalteráveis. E aí, com relação à rigidez, elas são classificadas como super rígidas. Não podem ser alteradas de forma alguma. Mas a gente tem também outras cláusulas que são as cláusulas rígidas. O que é a cláusula rígida? É aquela que demanda uma dificuldade maior para ser alterada. Ela até pode ser alterada seguindo o rito de emenda constitucional, mas ela demanda uma dificuldade maior. Mais para frente a gente vai abordar mais esse tema, tá? Então não precisa ter preocupação de decorar isso, nem nada assim. Mais para frente isso vai ser tratado com mais cuidado. A outra coisa, já que a gente está falando também dessa questão da Constituição, a gente pode falar da diferença entre Constituição material e Constituição formal, ou normas que são materialmente constitucionais e outras que são formalmente constitucionais. O que isso quer dizer? As normas que são materialmente constitucionais, elas são aquelas que a gente identifica como sendo constitucionais pelo próprio conteúdo, pelo assunto delas. Então, por exemplo, quando a gente fala isso, se a Constituição é uma norma sobre como as normas devem ser, né? Uma norma das normas, quando a gente tem uma norma que estipula uma diretriz para outras normas, a gente sabe que é uma norma de característica constitucional. Né? A própria característica dela se identifica como uma característica constitucional. Né? Então, faz parte do próprio conteúdo do assunto abordado por aquela norma. Agora, quando a gente fala de Constituição formal, é simplesmente com relação à forma. Ou seja, se está num texto constitucional, é considerado constitucional quanto à forma, tem formato constitucional, independente de qual é o assunto de que ela trata. Então a gente tem, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, digamos que a gente bota na nossa Constituição uma norma determinando quantos buracos o queijo suíço tem que ter. Ela é uma norma constitucionalmente formal, ou melhor, formalmente constitucional. Por quê? Do ponto de vista formal, ela faz parte da Constituição, a gente colocou ali no texto constitucional. Mas se a gente for olhar do ponto de vista material, né, da matéria de que ela trata, do assunto de que ela trata, a gente pode dizer que aquilo ali não é uma norma constitucional, né? Uma quantidade de buracos no queijo suíço não é. Agora, se a gente fala, por exemplo, a questão dos direitos humanos, que nenhuma lei pode obstar o direito humano, o direito à vida, o direito à liberdade, então aí sim é uma norma que a gente percebe que o conteúdo dela é constitucional. Então aí é uma norma materialmente constitucional. Tá? Então assim, já estamos finalizando, vou só falar agora rapidinho, fazer um apanhado um pouco sobre a história constitucional do Brasil. A gente vai falar até o fim do governo Vargas, só para a gente entender de onde que vem a Constituição brasileira, né? Como é que isso entrou na nossa
no nosso meio jurídico, né? Quando é que o Brasil começou a ter uma Constituição, enfim. Então, assim, as origens do constitucionalismo brasileiro vêm da Constituição Portuguesa, de 1822. Então, se a gente for retomar um pouco a história do que a gente estava falando antes do constitucionalismo, a gente percebe, né, que recentemente, né, em relação à história recente, o constitucionalismo ele iniciou-se com o constitucionalismo moderno, né, com a carta escrita e tal. Ele se iniciou com o constitucionalismo americano, né, a independência das 13 colônias e aí a união na forma de Estados Unidos, na forma republicana federativa, presidencialista. E depois, logo depois, com a Revolução Francesa, a Constituição Francesa, em 1789. E aí, depois da Revolução Francesa, essa característica constitucional ela foi se espalhando e chegou a Portugal em 1822. Você vê que é pouca coisa depois. Mas 1822 é também o ano em que o Brasil se tornou independente, né? Não sei se o pessoal vai se lembrar de história, mas com as guerras napoleônicas teve a ameaça de invasão de Portugal por Napoleão, e então a coroa portuguesa de Dom João VI veio para o Brasil, fugiu para o Brasil, né? Tem algumas pessoas que falam que foi, na verdade, uma retirada estratégica, mas enfim, vieram para o Brasil. E aí teve essa Constituição Portuguesa de 1822, e isso foi, inclusive, importante para a independência brasileira, que teve a instituição das cortes portuguesas, começaram a exigir o retorno do rei do Brasil para Portugal, e isso foi levando a um problema entre Brasil e Portugal, que culminou, né, teve o Dia do Fico, do Dom Pedro I, enfim, essa aqui não é aula de história, mas essas agitações lá em Portugal, nas cortes portuguesas, levaram a uma agitação também aqui no Brasil, que culminou na independência do Brasil em 1822. E aí foi convocada uma Assembleia Constituinte para fazer a Constituição aqui do Império Brasileiro, recém-independente. Foi convocada em 1823. Só que essa Assembleia Constituinte ela tinha um caráter liberal, tinha a ideia, como a gente viu, né, que faz parte das constituições, de limitar o poder do soberano, e Dom Pedro I não gostou disso. Então ele dissolveu essa Assembleia Constituinte e convocou um Conselho de Estado para redigir uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824 ela tem uma característica bem particular dela, que foi o poder moderador, que a gente estuda na escola, nas aulas de história. E o que era? Como é que funcionam as constituições, né? Como a gente está o tempo inteiro falando aqui. O objetivo da Constituição é limitar o poder. Então é garantir as liberdades individuais e também diminuir o poder do soberano. Então tem a divisão dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Só que o poder moderador, ele se colocou como um poder acima dos demais poderes. Então é como se fosse assim, você colocar na Constituição, que é uma norma feita para limitar o absolutismo, é como se você institucionalizasse ou constitucionalizasse uma norma absolutista, que era o poder moderador, com o qual o imperador ele se colocava acima dos outros poderes e podia intervir em qualquer poder. Tá? Outra coisa que a gente pode falar dessa Constituição de 1824 é a característica de ser semi-rígida. O que isso quer dizer? Né, como a gente falou, vamos recapitular. Aquela norma constitucional super rígida que não pode ser alterada. A norma rígida é aquela norma que pode ser alterada, mas com maior dificuldade. Agora, quando a gente fala de uma Constituição semi-rígida, quer dizer que a gente tinha algumas normas rígidas, que tinham maior dificuldade para serem alteradas, e algumas que podiam ser alteradas conforme uma lei convencional. Então, percebam, isso vai ter a ver com aquela distinção que a gente falou de normas constitucionais materiais e formais. Porque aquilo que está na Constituição, mas pode ser alterado por qualquer lei, isso só é constitucional formalmente. A gente só pode dizer que isso é constitucional porque está na Constituição. Mas não é porque pode ser alterado por qualquer coisa. Né? O poder dessa norma é um poder de nível legal. Não é um poder de nível, uma resistência, uma força, uma rigidez de nível constitucional.
E agora, outras normas dessa Constituição, que era semi-rígida, elas tinham uma rigidez, ou seja, elas tinham uma dificuldade maior para serem alteradas. Então essas a gente consegue identificar como sendo normas constitucionais materiais. Significa que o assunto do qual elas tratam, de fato, é assunto constitucional. Tá? Então por isso elas têm uma maior dificuldade para serem alteradas. E aí a gente tem vários exemplos de alterações da Constituição abaixo, sem ser por um procedimento propriamente constitucional. Por exemplo, tem a Lei Saraiva, que alterou como funcionavam as eleições, né? A Lei Saraiva, ela passou a proibir o voto para os analfabetos, então isso restringiu muito a possibilidade das pessoas votarem, porque acho que 15 a 20% da população brasileira só que era alfabetizada, então praticamente aboliu, né, para muita gente o direito de votar. Mas essa Lei Saraiva, por outro lado, instituiu o voto direto. Então as pessoas, que antes a eleição era indireta, você escolhia um representante, um eleitor, que esse eleitor ia votar para escolher o governante. Com a Lei Saraiva passou a ter a eleição direta, igual a gente tem hoje, né? Você vota diretamente em quem você quer que te represente. E outra lei também que alterou bastante, né, significativamente as características do Império, já no finalzinho do Império, foi a Lei Áurea, que acabou com a escravidão. Também não foi uma norma que seguiu um rito, um procedimento constitucional. Foi uma lei comum e colocou fim à escravidão em 1888. No ano seguinte, 1889, a gente teve o fim do Império, né? E o fim do Império tem alguns fatores que levaram ao desgaste do Império, também não cabe aqui ficar conversando sobre isso, mas um desses fatores foram a Guerra do Paraguai e o próprio fim da escravidão, como a gente falou. Então, em 1888 acaba a escravidão e em 1889 acaba o Império, por meio de um golpe militar, né? Marechal Deodoro da Fonseca. E a partir do momento que eles tomaram o governo, que eles derrubaram o Império, foi decretado o Decreto número 1. Esse Decreto número 1 ele estabeleceu uma Constituição provisória. Ninguém tinha uma Constituição para a República Brasileira, né? Uma coisa que você já parou para pensar? Quando caiu o Império, foi proclamada a República, mas e aí agora? Qual é a base das leis, né? A gente, às vezes tem que parar para pensar nesse tipo de coisa. Enfim, não tinha. Então teve esse decreto número 1, foi uma Constituição provisória da República dos Estados Unidos do Brasil, e ficava sendo esse decreto até que a Constituição conseguisse ser aprovada, o que aconteceu em 1891. Então a primeira Constituição propriamente dita da República Brasileira foi em 1891, e aí se instituiu a forma federativa, com inspiração lá nos Estados Unidos, né? E o que significa isso? O Estado federativo é um Estado em que os membros eles têm grande autonomia, embora eles estejam ligados por um vínculo indissolúvel. Então as províncias do Império, cujos governantes eram escolhidos pelo imperador, agora elas passavam a ser estados, e o governante passava a ser escolhido pela própria população daquele estado, né? Só a título de curiosidade, alguns desses estados eles tinham autonomia, inclusive, para decidir como esse representante iria ser chamado. Então, em alguns estados eles eram chamados de governantes, ou de governadores, como a gente chama hoje. Em alguns lugares eram chamados de presidente. Então, você tinha presidente do estado, né? Não confundir com o presidente da república. Mas, assim, apesar dessa grande autonomia que se pretendeu com essa Constituição, havia ainda algumas distorções nessa primeira Constituição da República que permitiu a concentração de poder na mão do governo federal, e principalmente a sua tomada, né, a tomada desse governo federal pelos governos oligárquicos regionais, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Não quer dizer que só São Paulo e Minas Gerais mandavam no governo, nem que sempre essa relação entre Minas e São Paulo foi uma relação harmoniosa. Não, tinha atritos. Mas é fato que o predomínio era de São Paulo e Minas, geralmente se revezando no poder federal. E aí isso foi levando a uma série de insatisfações. Então
Agora a gente já pulando um pouco mais à frente, a gente chega na década de 20, né, de 1920, com a eclosão do movimento tenentista. Né? A gente teve dois movimentos tenentistas, um em 1922, foi aquele episódio dos 18 do Forte, de Copacabana, né? E depois o segundo episódio tenentista de 1924. Então essas foi durante o governo de Arthur Bernardes, que era mineiro, né, do Partido Republicano Mineiro. E aí foi criada, assim, o Brasil estava entrando num período caótico, né, muita insatisfação. O tenentismo defendia digamos assim, uma purificação da República por meios autoritários, por meio militares. E aí, para conter isso, foram passadas algumas emendas em 1926, emendas constitucionais bastante autoritárias. Mas essas emendas constitucionais, elas não serviram para suprimir essa insatisfação popular. Então, em 1930, teve um golpe em que quem havia sido eleito em eleições bem provavelmente fraudulentas tinha sido Júlio Prestes, mas Getúlio Vargas dá um golpe e aí ele assume no lugar. Então Júlio Prestes, que havia vencido as eleições, não assume, quem assume é Getúlio Vargas. Só que aí, mais uma vez, teve uma ruptura, acabou ali aquela república que funcionava até então. Então foi necessário criar uma nova ordem jurídica, que foi um decreto de 1930, funcionou também como uma constituição provisória, igual aquele decreto número 1 lá, de quando ocorreu a proclamação da República. Uma coisa curiosa é que o golpe do Getúlio Vargas, ele tinha como bandeira, né, ele defendia a revitalização do sistema político, né, essa insatisfação com as fraudes eleitorais, com a falta de uma democracia funcionante. Só que esse golpe de 1930, ele acabou servindo para impor um regime ditatorial. Então, houve com esse decreto de 1930 dissolução do legislativo dos diversos entes federados, municípios, municípios, estados da União, né, dos legislativos federais. E existia a previsão de que fosse convocada uma Assembleia Constitucional para aprovar uma Constituição, porque até então, entenda-se, depois da Revolução, estava com um decreto provisório de 1930. Só que Getúlio Vargas ia protelando isso, e mesmo tendo sido convocada uma Assembleia, e aí tem um pouco de polêmica se de fato essa Assembleia iria realmente conseguir aprovar uma Constituição, enfim, isso é uma discussão para outro momento. Mas o fato é que houve uma grande insatisfação, principalmente ali na região de São Paulo, com a eclosão de uma Revolução Constitucional em 1932. Então essa Revolução Constitucional tinha esse objetivo de forçar o governo a aprovar uma Constituição. Essa revolução ela foi muito violenta, mas foi sufocada pelo governo, mas teve resultado de pressionar para que fosse feita a Constituição de 1934. Essa Constituição de 1934, ela inovou em relação às anteriores, no sentido de que se retirou o modelo liberal da Constituição e se colocou no lugar um modelo de social-democracia, que é aquele modelo já prevendo direitos sociais, prevendo uma série de garantias. Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, tinha uma preocupação grande com a garantia de condições de legislação trabalhista, né? E ele foi marcado por uma característica de populismo e também pela sua preocupação com recursos energéticos, né? Por exemplo, petróleo. Uma coisa aí digna de nota, só para abrir um parênteses novamente, lembrar que depois de Getúlio Vargas, ele acaba se matando, ele cria a Petrobras, ele se mata, e na carta testamento dele, ele inclusive faz menção a Petrobras, dizendo que existiam interesses sombrios, obscuros, atrás da Petrobras. Mas enfim, isso é comentário para outro momento. Então, vamos lá, recapitulando que Vargas tem bastante coisa, a gente já está acabando, que com o fim do governo Vargas a gente encerra por hoje.
Então o que acontece? Vargas entrou com a Revolução de 1930, governou com um decreto que funcionava como uma Constituição provisória, que já iniciou ali em 1930, teve a revolta constitucionalista de 1932, que pressionou o governo para aprovar a Constituição de 1934. Só que essa Constituição de 1934 ela teve a duração muito curta. Ela, inclusive, previa a eleição presidencial, mas essa eleição jamais aconteceu. Por quê? Porque em 1937, o Vargas, que já era o presidente, ele deu um novo golpe. E aí ele foi eleito indiretamente pela Assembleia. E aí, em nome da defesa nacional, porque ali em 1937, se vocês forem lembrar, em nível mundial, a gente teve a ascensão do nazismo e do fascismo, né? Hitler tomou o poder em 1933, Segunda Guerra Mundial tem início em 1939. Então, em 1937, estava ali no auge do nazismo e do fascismo. E aí, tendo em vista esses regimes e com o discurso de defesa nacional, Getúlio Vargas dá esse golpe em 1937 e institui o Estado Novo, né, aprovando uma nova Constituição que foi inspirada em modelos autoritários, por exemplo, a Constituição da Polônia, e por isso essa Constituição de 1937 ficou conhecida como a Polaca, né, em referência à Polônia. Ela instituiu censura prévia à imprensa, outros meios de comunicação também. Ela instituiu pena de morte para delitos não militares, por exemplo, crimes políticos. Ela previa um plebiscito, mas esse plebiscito nunca aconteceu. Então o que acontece? Deveria acontecer um plebiscito para instituir um parlamento que iria exercer a função legislativa. Enquanto esse plebiscito não acontecesse, enquanto esse parlamento não fosse instituído, aconteceu duas coisas. Primeiro, o presidente ele era reeleito automaticamente. Então, enquanto não tivesse esse plebiscito, Vargas se perpetuava no poder. E enquanto o parlamento não fosse eleito por esse plebiscito, não fosse convocado por esse plebiscito, o presidente, Vargas, tinha também o direito de legislar. Então, olha o que acontece, né? Vargas se reelegia indefinidamente e podia legislar. Então, ele não convocava nunca esse plebiscito. Não era interessante para ele. E nessa mesma situação, o que acontecia é que o próprio Vargas ele escolhia os governantes dos estados, os governadores. E esses governadores escolhiam os prefeitos. Então, na prática, né, você deixava de ter um estado federativo para ter um estado unitário. Né? A diferença de estado federativo, modelo federativo para modelo unitário, a gente vai discutir mais para frente, a gente vai estudar isso mais para frente. Mas só para esclarecer, quando a gente fala em federação, a gente pensa naquilo, autonomia dos membros. Então, cada estado tem autonomia para decidir sobre uma série de coisas. O Estado unitário já é aquele que os membros não têm autonomia. Por exemplo, o Império Brasileiro era um Estado unitário, porque o imperador ele que escolhia ele quem ia governar cada província. Então, teoricamente, né, formalmente, o Brasil era uma federação. Mas na prática não funcionava assim, porque os membros que compunham o Estado brasileiro, eles não tinham autonomia. Os estados não tinham autonomia, os municípios não tinham autonomia. Tudo partia lá do presidente, que escolhia os governadores por sua vez, escolhiam os prefeitos. Então era um Estado unitário. Era um só regime político para o país todo. Tá? E aí aconteceu o fim do Estado Novo. Né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o fascismo foram vencidos. Aí tem vários fatores que explicam por que acabou o Estado Novo, incluindo a insatisfação e o próprio contraste daquelas pessoas que foram lutar na Europa contra regimes ditatoriais, regimes autoritários, e quando retornaram para o Brasil se deram de cara que o próprio país deles também era um regime autoritário. Então essas contradições aí acabaram levando à queda do Estado Novo com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí foi instituída uma nova Constituição em 1946. E a gente encerra por aqui por hoje, tá? A parte restante do nosso desenvolvimento histórico constitucional fica para o próximo vídeo. Abraço aí, pessoal. Até mais.